5h30 da manhã, o Jamil já tinha publicado que Lula denunciará insuficiência de novo o pacto da ONU e vai pressionar potências. O pacto que a Argentina não quer de jeito nenhum, que vocês estão vendo que de bom não tem nada, o Lula ainda acha pouco, o Lula quer mais. Estava no discurso dele. Lula vai qualificar o pacto, negociado pela ONU, como insuficiente e insistir que uma reforma dos organismos internacionais precisa ocorrer de forma urgente para lidar com a crise global. A gente acabou de falar de um aliado esperado, né? A Argentina, acho que todo mundo esperava um posicionamento desse vindo do Milei. Talvez não tão duro, não tão contundente, mas todo mundo esperava. Acho que não pegou ninguém que tinha, nossa, eu estou super surpreso com o Milei. Não, acho que se esperava. Agora a gente tem nessa confusão aí não sei se o termo aliado inesperado, né, condiz, ou pelo menos temos uma força de oposição que meio que surpreende. Um acordo pode ser anunciado neste fim de semana, estabelecendo o que a ONU chama de maior avanço na reforma do Conselho de Segurança desde os anos 60, mas o pacto ainda não está completamente fechado. E na madrugada de sábado para domingo, o governo da Rússia ainda resistia. Uai, mas peraí. E aí preparou 2 discursos. E a gente viu o discurso que o Lula leu. É cobrando. Se não houver um pacto, Lula vai citar o fracasso como mais um exemplo da crise que vive o sistema multilateral. Com um mundo profundamente polarizado, o documento foi amplamente esvaziado. E o acordo apenas cita referências amplas para o governo brasileiro, despontando apenas um pequeno avanço. Peraí, então. Os globalistas tinham um plano. E aí o plano dos globalistas foi esvaziado principalmente pela Rússia. E o Lula tá cobrando a Rússia. Ele tá cobrando a Rússia, né? Porque quem tá contra, quem tá resistindo. Porque a Rússia tem um assento no Conselho Permanente, né, de Segurança. Um assento permanente no Conselho de Segurança. Pô. Mais um indicativo, Lula, vassalo do Biden. Aí o Jamil Chay traz mais informações. Enfraquecido por potências, pacto na ONU é aprovado sob troca de farpas. Chamado de Pacto do Futuro, o texto tem a meta de estabelecer o caminho das negociações e objetivos da comunidade internacional pela próxima década. A esperança era que o acordo fosse aprovado por consenso, mas, de forma inesperada, e com presidentes na sala, a delegação russa rompeu o protocolo e decidiu apresentar novas exigências. Sua ameaça era que iriam bloquear a adoção do Pacto do Futuro se seus interesses não fossem acolhidos. O texto acabou sendo aprovado, mas a manobra por parte de Moscou enfraqueceu seu peso e escancarou a polarização no mundo. Os russos e seus aliados deixaram claro que se distanciavam do acordo. O pacto prevê ações para iniciar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, a revisão dos organismos financeiros para incluir países emergentes, ações sobre a dívida dos mais pobres e o início de um trabalho internacional para regular plataformas digitais e mesmo sobre a inteligência artificial. Mas, para diplomatas e diferentes partes do mundo, o texto foi amplamente esvaziado ao longo dos últimos meses. Governos ricos se recusavam a se comprometer com reformas mais ambiciosas de organismos financeiros e de indicar como ocorreria a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O governo dos Estados Unidos ainda se recusou a abrir mão do veto, enquanto dezenas de pontos sobre tirar ferramentas de proteção ou de ataque e transformações do clima, um tema de segurança definido por potências ocidentais, obrigaram os governos a reduzir a ambição do texto original. Os líderes das 5 potências do Conselho de Segurança sequer viajaram para Nova York para a cúpula, enviando apenas ministros e dando um sinal político de que o documento não teria o peso que se desejava. E o que ocorreu? Durante a madrugada de sábado para domingo, 2 dos 3 pontos exigidos de última hora por Moscou foram solucionados, mas o Kremlin queria que o pacto desse garantias que a ONU não teria o direito de entrar em assuntos domésticos de estados. Ao longo do processo de negociação, o Kremlin foi o principal obstáculo em temas como ferramentas e reforma dos organismos internacionais. Cada país tem os seus objetivos. A gente está vendo o que está acontecendo no leste europeu, Rússia versus Ucrânia. Eu acho que o interesse da Rússia de falar, a ONU não pode interferir no Estado-nação, eu não sei se é uma preocupação muito grande com soberania nacional. Eu acho que tem até relação por eles estarem no meio de um conflito. Mas vejam só, era isso que estava no pacto que o Lulinha estava defendendo. O discurso do Lula é uma cobrança aos russos. Mas veja só, o discurso do Lula é uma cobrança aos russos. É isso que o Lula defendia, mas quem podia imaginar, né? O Lula só defendeu isso 9 vezes, de 2022 até 2023, falando basicamente, não dá pra gente participar de todas as COPs, assinar protocolo de Kyoto, isso, aquilo, outro, e depois ter que levar essas decisões para serem aprovadas nos congressos nacionais dos diversos países. Porque quando a gente faz isso, nada avança. É necessário reformular a governança global ou criar uma nova governança global para que possa ser implementadas coisas que vêm de cima para baixo. O Lula falava e repetia isso trocentas vezes. Falou pelo menos 9 vezes de 2022 até meados aí, meio de 2023. Isso que o Lula estava defendendo. Um aliado, não sei se é aliado inesperado, enfim, uma força opositora inesperada aproximando do caminho. Falou, não, peraí, cara, hoje não. Aí, olha a situação. Tem os globalistas de um lado, tem a Rússia do outro. E olha como se posicionou a Argentina. Falou, irmão, tô de fora. Não quero fechar com vocês globalistas. Não vou fechar com a Rússia. A Argentina é a Argentina. Temos as nossas prioridades. Temos as nossas prioridades. Isso é a política externa que eu queria ver um país ter. Eu queria que o Brasil tivesse. Tem um globalista do lado, tem a Rússia do outro. Fala, eu não sou amigo de nenhum dos dois. Eu vou pensar no meu país. Eu vou colocar o Brasil em primeiro lugar. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Foi o que o Milei fez na Argentina. É não ter esse pensamento dicotômico. Ou você tá do lado do Biden, ou você tá do lado do Putin. Por que eu não posso estar contra os dois? Porque eu não posso estar contra os dois. E aí vocês estão vendo, né? Será que Lula realmente é o grande nome do Foro de São Paulo? Óbvio que ele gosta do Foro de São Paulo, óbvio que ele gosta do Maduro, óbvio que ele gosta de todos os ditadores da América Latina e do Caribe, mas o Lula 3, o Lula que chegou ao poder com o apoio do Partido Democrata, conforme foi amplamente noticiado, inclusive por jornais internacionais como o Financial Times, que contou diversas coisas que rolaram, até o diretor da CIA vir ao Brasil dar uma chamada em algumas pessoas. Obviamente que o Lula sabe que ele tem, né? Pessoas que ele tem que honrar, né? Fica claro o que está acontecendo. De forma inesperada, a delegação russa pediu a palavra por uma questão de ordem e criticou o pacto. Para Moscou, não houve um período de consulta suficiente e acusou a ciente de tentar manobrar um acordo que favorecesse o bloco. Isso não pode ser chamado de multilateralismo. Isso é uma derrota para a ONU e um acordo para atender a um grupo pequeno de países, disse a chefia da delegação russa. Quem está certo é a Argentina.